Olá, telespectadores da TV Nova. Novamente estamos aqui com uma visita muito especial da doutora Rafaela Cardoso, que é advogada e doutora em Direito Penal. E a gente hoje vai conversar sobre um assunto que é muito importante, que gera muita repercussão. No último dia 7 foi celebrado, o Dia da Liberdade Religiosa. E agora, neste dia 21 de janeiro, será o Dia Mundial da Religião. Doutora, e dentro desse assunto que gera tanta repercussão, acho que é importante a gente falar a respeito dos posicionamentos jurídicos acerca deste assunto. Olá, Débora. A nossa Constituição Federal, ela garante que o Estado brasileiro é laico, ou seja, não existe nenhuma religião oficial ou exclusiva. E no artigo 5º dos direitos fundamentais, os direitos mais caros do cidadão brasileiro, é a liberdade de crença e liberdade de expressar a sua fé, a sua religião e a sua consciência religiosa. Então, nós temos isso assegurado dentro dos direitos mais caros da base do Brasil. O que quer dizer? Que todas as religiões, todas as consciências, cultos, são permitidos. Então, a pessoa é livre para escolher e professar a sua religião e deve ser respeitada por essa escolha. Então, inclusive o Código Penal, no artigo 208, proíbe o ato de escarnecer. O que é isso? Ir lá e humilhar a pessoa, impedir com que ela realize um culto, um ato da sua consciência religiosa e discriminá-la por uma ou outra escolha religiosa. Então, a gente vê que há um preconceito velado por parte de alguns cultos, de algumas religiões contra outras, principalmente por questões às vezes de dominação racial, mas no Brasil esses atos eles são incriminados, então é livre e é garantida a liberdade de escolha da religião e da sua consciência religiosa. Doutora, e a religião ela faz parte da formação civil do nosso país, Porém, a gente sabe que tem práticas a gente não pode especificar de uma religião específica, acho que de uma forma geral, que geram, às vezes, uma certa aversão da população, que seria, por exemplo, fraudes relacionadas com valores de dízimos, algo nesse sentido. A questão também da prática religiosa que envolve o uso ou a inserção de pessoas, de forma de sacrifício. E como que hoje o ordenamento jurídico vê essas práticas? Então, é muito importante lembrar, até enfatizando, que a liberdade religiosa, ela garante o direito daquele também que não quer se filiar a nenhuma religião. Então, o ateu, o cético, ele tem que ter o seu direito de não crença respeitado. E aquele que vai professar a sua religião, o seu culto, ele tem um direito fundamental, mas há o entendimento por parte de pesquisadores que nenhum direito fundamental, nem mesmo a vida, é um direito absoluto do cidadão. Então, que ele deve observar outros cuidados, mas é garantido em grande maioria o seu exercício de forma pacífica, de forma a se respeitar outros direitos. Por exemplo, quando a gente tem o chamado estelionato da fé religiosa, que é algo que muitas vezes é colocado como um delito. As pessoas se valem em nome da fé ou de uma determinada religião, para explorar economicamente os seus fiéis. Então, a prima facie, a liberdade religiosa é uma garantia. Mas se comprovado o emprego de fraude, de erro sobre as pessoas, de forma a se lesionar ou danificar o seu patrimônio, a sua liberdade individual, isso pode ser relatado às autoridades. Um outro aspecto sensível, Débora, é a questão da utilização muitas vezes de pessoas e a dignidade sexual das pessoas ou a dignidade de animais nos cultos religiosos. O artigo 208 do Código Penal ele proíbe que alguém vá lá impedir um culto religioso, porém nós temos visões, por exemplo, de protetores dos animais, visões mais que a gente chama de biocêntricas, que protegem os direitos dos seres nas práticas religiosas. Então, estamos tendo uma mudança de paradigma, práticas que eram historicamente permitidas de lesões corporais durante os cultos religiosos estão sendo revistas pelos tribunais
em nome não só dos direitos de seres vulneráveis como crianças, idosos, pessoas com deficiência, mas também seres como os animais, né? Seres sencientes, que são animais domésticos, que têm ali um certo grau de mutualidade e respeito com os seres humanos. Então, é importante que, primeiro ponto, a liberdade religiosa ou de não ter uma religião é um direito fundamental. Ninguém pode ser obrigado a assistir, por exemplo, aulas de religião ou professar essa ou aquela outra religião, ou ser discriminado por ter escolhido essa ou essa religião. Então, esse é um direito punido até criminalmente. Mas também há um limite de outros direitos fundamentais envolvidos que as práticas religiosas devem observar, por exemplo, alguns usos de substâncias entorpecentes nos cultos, os riscos que isso pode gerar, que devem ser observados também sob pena de conflitar com outros direitos. Então, eu acredito que é um equilíbrio entre a liberdade religiosa e outros direitos fundamentais que devem ser sopesados. Doutora, acho que outro ponto que é muito importante, que é a questão que você falou a respeito do Estado ser laico. Mas a gente vê em algumas organizações governamentais símbolos, imagens que fazem menção à religiosidade. Como que fica essa posição? Bom, como eu afirmei, a liberdade religiosa, para alguns pesquisadores, ela é quase um direito fundamental absoluto. E, ao mesmo tempo, a gente tem um Estado laico. Mas na própria Constituição, no início, no preâmbulo, a gente tem lá a menção à palavra Deus, como se fosse ligado a alguns tipos de religiões que pregam ali a presença de Deus. Então, a gente sabe que no Brasil a orientação é pela laicização, ou seja, para que os órgãos públicos sejam neutros em relação a expressar ou defender uma ou outra religião, até para preservar os direitos daqueles que não acreditam em nenhum tipo de religião. Então, a ideia é que esses objetos, esses instrumentos, eles não estejam em entidades públicas para não simbolizar que aquele órgão ou aquele tipo de instituição preconiza ou recebe melhor pessoas daquela religião. Então, essa seria a conduta mais plausível. Porém, a gente sabe que culturalmente, historicamente, há um predomínio, por exemplo, de datas festivas, recessos, ligados a umas religiões e outras não. Aí cabe aos nossos parlamentares, aos nossos representantes, lutar por práticas ou para abranger todas as religiões e, inclusive, para que possa não haver discriminação entre aquelas que não foram ouvidas, aquelas que não se sentiram representadas. Então, é livre a manifestação de pensamento e livre a manifestação de religião, desde que respeitados o sossego, a paz pública e outros direitos tão caros também para a sociedade. Mas é importante que todas elas tenham o seu lugar na nossa sociedade. Doutora, eu acho que a gente vai tocar agora numa outra questão que é muito importante. Nosso tempo está finalizando, acho que é importante a gente falar. A gente sabe que durante a pandemia, de uma forma geral, não houve a maioria dos cultos religiosos, celebração, e alguns locais já estão flexibilizando, estão aceitando um número reduzido. E como que a gente vê isso? Porque é um certo impedimento, da liberdade religiosa. Como que é a visão que a gente tem que ter desse momento entre a questão, dos direitos fundamentais e a saúde também então são dois direitos fundamentais. Como que a gente faz? Acredito que é possível e tem sido possível ser flexibilizado a questão, porque o direito à liberdade, principalmente na pandemia, para aqueles que desejam, muitas vezes a religião ela vale mais do que a vida para aquele que acredita, que tem aquela determinada fé. Então, é um direito quase que absoluto. Porém, com as observações das regras sanitárias, evitar-se aglomerações, manter o uso frequente de álcool em gel, ambientes arejados e buscar o controle das normas de segurança sanitária, assim como em outros estabelecimentos, assim como em restaurantes, assim como em outros estabelecimentos que foram permitidas a sua abertura durante a pandemia. Então, acredito que é possível sim conciliar. Lógico, aquelas aglomerações em que não se é possível fazer esse controle,
elas ficam suspensas até que todos estejam efetivamente imunizados, que a gente tenha uma baixa nos casos.